Olá pessoal, tudo bem? Professor Júlio Santos na área. Hoje vamos destacar os recursos naturais, que são elementos da natureza utilizados pelo homem visando a sua transformação. Os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Renováveis de uso ilimitado, uma vez que podem ser repostos, reconstituídos pela natureza. Energia solar, eólica, hidroenergia, a biomassa que consiste na transformação da matéria orgânica para produzir energia, a queima da madeira, o bagaço da cana, o óleo de mamona, a casca de arroz. Já os recursos não renováveis de uso limitado, uma vez que não podem ser repostos, reconstituídos pela natureza, carvão mineral, petróleo, os minerais radioativos. Ao destacar os recursos naturais, fundamental lembrar que são elementos da natureza utilizados pelo homem visando a sua transformação. Os recursos renováveis são de uso ilimitado, já que podem ser repostos, reconstituídos pela natureza. Já os recursos não renováveis de uso limitado, já que não podem ser repostos, reconstituídos pela natureza. Ao trabalharmos os recursos naturais, temos que fazer uma distinção entre a matriz energética mundial e a matriz brasileira. Essa última, maior equilíbrio entre recursos naturais renováveis e não renováveis. A matriz energética mundial tem 13% da energia proveniente de recursos renováveis, 87% de recursos não renováveis. Já a matriz brasileira, 54% de recursos não renováveis e mais ou menos 46% de recursos renováveis. Então, a matriz energética mundial, 13% recursos renováveis. Biomassa, energia solar, energia eólica, hidroenergia. Já 87% não renováveis, destacando o petróleo, que é responsável por 35,55% da matriz energética mundial. Lembrando que o petróleo é um hidrocarboneto, possui hidrogênio e carbono. Já a matriz energética brasileira, vamos destacar, um pouco mais equilibrada. 46% dessa matriz, recursos renováveis, e 54% de recursos não renováveis. Mas cuidado, não se iluda. Desses 54% de recursos não renováveis, você tem 37% associado ao petróleo. Então, o petróleo responde por 37%. Mas se cai na tua prova lhe perguntando qual que é o principal recurso natural utilizado no Brasil para gerar energia? Petróleo. Qual é o principal recurso natural renovável utilizado para gerar energia? Biomassa. E qual é o principal recurso natural utilizado para produzir eletricidade? Água. Então, o principal recurso é o petróleo, o principal recurso renovável, biomassa, e o principal recurso para a produção de eletricidade, sem sombra de dúvida, a água. Uma vez que das 5 maiores hidrelétricas do planeta, o Brasil tem 3. Itaipu, Belo Monte e a usina de Tucuruí, essa última vinculada a um dos maiores projetos mineralógicos do planeta, o Projeto Carajás. Então o Brasil tem um certo equilíbrio, porém, um pouquinho mais de utilização de petróleo
que a média mundial. Ok? Porém, o nosso foco de hoje é destacar, sejam os recursos renováveis ou não renováveis do estado do Piauí. Então, do estado do Piauí, de maneira extremamente objetiva. Aqui estão os principais recursos utilizados no estado do Piauí. Extraídos. Primeiro, a opala. Gente, a opala tem no município de Pedro II o único produtor, não é apenas do Brasil, não, da América Latina. Então tem um grande valor comercial. Já o calcário, bastante utilizado na construção civil, está presente em Antônio Almeida, Santa Filomena, na região José de Freitas. Então vamos colocar aqui, ó, Santa Filomena. Grande produtor de calcário. Mármore, região de Pio IX. Gente, o mármore ele é utilizado também na construção civil. Construção civil que é o termômetro da economia. Se ela vai bem, a economia vai bem. Se ela vai mal, a economia vai mal. Ferro, dos grandes produtores de ferro da região Nordeste, com mais ou menos 2,9, 3 bilhões de toneladas, localizado na região de Paulistana, Jacobina, Curral Novo. Quero destacar principalmente a região de Paulistana, sendo que o ferro no estado do Piauí corresponde a boa parte do extrativismo mineral. Temos também a ardósia, utilizada aí como piso, né? Eu já tive uma residência, né? Quando eu era ali um jovem, ardósia. Então, a ardósia é muito utilizada como piso de residências. Mas, professor, aonde que eu tenho uma grande produção de ardósia no estado do Piauí? No município de Piracuruca. Vamos colocar aqui, ó. Piracuruca. Grande produtor de ardósia. Habita um dos maiores produtores do território brasileiro, na região de Teresina, Picos, podemos esquecer, a região de Parnaíba, na porção mais a oeste do estado do Piauí. A argila, gente, também na porção oeste, porque eu tenho um grande volume de rios na porção mais oeste, os rios perenes. Rio perene é aquele que não seca. Eu tenho argila no Parque Ceramista do Piauí, na região de São José do Piauí. Então, aqui, ó, São José do Piauí. Então, aqui eu vou ter uma grande variabilidade de riquezas. E a vermiculita? A vermiculita, ela está relacionada à região de Queimada Nova. E para que serve esse mineral, gente? Germinação, fertilidade do solo. Então aqui eu tenho, na região de Queimada Nova, o extrativismo. Gente, é o tipo do assunto que é muito mais a localização de cada um desses minerais em relação ao estado do Piauí. É uma questão muito mais associada a uma pesquisa. Porém, o que me interessa na aula de hoje, muito mais do que isso, é a energia do Piauí. Se você comparar com a energia do Brasil, grande parte da energia do Brasil, ela é proveniente da hidroenergia. Proveniente da hidroenergia. Já o Piauí tem 95% da sua energia proveniente da eólica e da solar. Por quê?
Primeiro motivo é porque o Piauí está próximo à linha do Equador. E a linha do Equador é um local onde eu tenho o encontro de ventos, a zona de convergência intertropical. É uma região de baixa pressão, o encontro de ventos alísios, favorecendo a implantação de usinas de complexos eólicos no estado do Piauí. Então perceba o seguinte, enquanto o estado do Piauí investiu 4% em hidroenergia, o Brasil investiu em hidroenergia, em média, 59%. Eólica, uma energia bastante limpa. Piauí, 68%. O Brasil, em média, 14%. Mas o que assusta é energia solar. Piauí, 27%, o Brasil, 5%. Então, 95%, volta a enfatizar, do estado do Piauí tem uma energia proveniente da eólica e a solar. E aí você deve estar perguntando, por que investiram tanto em energia solar e eólica? E eu vou te mostrar. Em função da sua localização próximo da linha do Equador. Aqui está a linha do Equador. Vamos pensar primeiro na energia eólica. Gente, o Equador aqui, ele está numa área de baixa pressão. Como é que eu te provo isso? Existe uma lei, a lei dos gases, que eu estou trabalhando com um fator climático, a latitude. O que é elemento e o que é o fator climático? Olha para mim. O elemento climático é a subunidade formadora do clima, temperatura e pressão atmosférica. E o fator climático, uma condição que altera o resultado dos elementos climáticos. Altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, entre outros. Então aqui eu tenho um fator climático, que é influenciado pela lei dos gases, que diz: aumentou a temperatura, diminuiu a densidade e automaticamente diminuiu a pressão. Então, esta região do Equador é uma região de baixa pressão. Aí você vai lembrar do vento. O que é vento? É o ar em movimento que sempre caminha de uma área de alta para baixa pressão. O trópico tem alta pressão, o Equador tem baixa pressão. Então aqui, ó, é o local onde o vento chega. Que vento? O vento alísio. Aqui é a zona de convergência intertropical. É uma área de encontro entre ventos. Por isso que o Piauí, percebendo isso, investiu em usinas eólicas. E aí eu quero destacar 3. Primeiro, usina eólica, Oitis. Parceria entre a Bahia e o Piauí. Professor, aonde que fica essa usina no estado do Piauí? Na porção sudeste do Piauí, mais ou menos ali. No município de Dom Inocêncio. Todas vão ficar nessa porção sudeste. Quer ver? Segunda usina eólica que eu quero destacar. Lagoa do Barro. Lagoa do Barro. Tá onde? Dom Inocêncio, Queimada Nova, você não vai poder esquecer, Lagoa do Barro. Tá? A gente chama de Lagoa do Barro, ou alguns autores preferem chamar esse complexo, que é o nome correto, né? Lagoa dos Ventos. Complexo eólico Lagoa dos Ventos, que está em Lagoa do Barro, Dom Inocêncio, e eu vou colocar aqui Queimada Nova. Terceiro complexo eólico, importante, o Delta do Piauí. Gente, Delta você lembra de quem? Eu lembro de Ilha Grande, eu lembro do Parnaíba. É na região do extremo norte. É o Delta, próximo ao Delta do Parnaíba.
próximo então ao quê? Ao município de Parnaíba. Quiser colocar, coloca também Ilha Grande. Então, Oitis e Lagoa dos Ventos estão onde? Na porção sudeste. E o delta do Piauí, na região de Parnaíba. Então tem muita usina eólica, porque é uma região de encontro entre ventos. A zona de convergência intertropical. Mas perceba que não é apenas eólica, eu também tenho o quê? Solar. Por quê? Porque próximo da linha do Equador eu vou percorrer uma menor distância. Uma menor distância. E essa energia solar, deixa eu colocar aqui, ó, ela está associada a duas regiões, essas usinas solares. A primeira região que eu quero destacar, Ribeira do Piauí. E a outra região, São Gonçalo. Da onde? Isso mesmo, da Gurgueia. São Gonçalo da Gurgueia. Você sabia que São Gonçalo da Gurgueia é a maior usina eólica do Brasil? Obviamente, essa aqui fica em Gurgueia e a Ribeira do Piauí, como é que chama a usina? O nome da usina é Nova Olinda. Então eu quero destacar a usina de Nova Olinda, Ribeira do Piauí. Lembrando que a região de Ribeira do Piauí fica ali na porção centro-leste do estado e Gurgueia fica na porção mais ao sul do estado. Ok? E por fim, a hidroenergia, que também é muito marcante no Brasil. Não tão marcante no estado do Piauí. E aí eu quero destacar talvez aquela usina mais interessante, né, que fica ali entre o Piauí e o estado do Maranhão. Fica entre o Piauí e o estado do Maranhão. Na região de Guadalupe. Fica em Guadalupe. Gente, essa usina hidrelétrica, ela era chamada de Castelo Branco. Atualmente ela é chamada de Boa Esperança. Ela fica em Guadalupe. Região de Guadalupe fica na porção mais oeste do estado ali do Piauí, né? Obviamente, na divisa, e o termo correto é divisa, na divisa com o estado do Maranhão. Beleza? Tranquilidade. Então, gente, quando se fala de recursos naturais, elementos da natureza utilizados pelo homem para transformação, é fundamental que você tenha uma noção da localização desses elementos, sejam minerais metálicos, sejam recursos renováveis ou não renováveis, e a produção de energia do estado do Piauí, que é marcada em usina eólica, posteriormente a solar, estourando, né, do que acontece no território brasileiro. Então é isso. Desejo a cada um de vocês bons estudos, sucesso, fiquem com Deus, encontramos em uma próxima oportunidade. Abraços, beijos e até lá.
gente? Ele é um hotspot. Hotspot. 3/4 foi devastado, grande possibilidade de extinção das espécies locais endêmicas. Até porque existe no Cerrado a devastação devido à agricultura comercial ou especulativa. Não se produz de acordo com as características do clima do solo, demanda, necessidade de mercado exterior. E por que a soja ela acaba sendo tão marcante no território brasileiro hoje? Matéria-prima, insumo para ração bovina, o Brasil tem mais de 230 milhões de animais e, além disso, importante destacar, eu tenho a soja para exportação, uma vez que é uma proteína vegetal alternativa à proteína animal. Então, muita atenção. Ásia, Europa, já que a carne bovina é muito cara na Europa e na Ásia, porque os países são reduzidos, diminutos, acontece uma grande especulação imobiliária, não tendo muitas terras destinadas à criação de gado. Por isso, eu tenho um grande volume de soja nesta região. 324 mil estabelecimentos agrícolas, 46 unidades de conservação, 35 terras indígenas, 36 quilombolas, 1.053 assentamentos de reforma agrária. E não é tudo. É uma região marcada por enorme extrativismo vegetal. Vamos pensar comigo. Nós temos a borracha. Nós chamamos borracha de maniçoba. Isso acontece, pessoal, no início do século XX, entre os anos 1901 e 1950. Lembre-se que a borracha no Brasil, ela entra num momento extremamente delicado, com o tráfico de mudas pelos ingleses, disseminando essas mudas na região da Ásia. Lembrando que essas mudas não possuíam a praga do microciclos. Então eu tenho a borracha de maniçoba, o angico, extraído o tanino para o tratamento da pele e couro, shampoo de jaborandi, o piqui para gastronomia, o tucum, óleo, a carnaúba, extremamente interessante em áreas alagadiças, o pó da palha, cera e vela, o babaçu, shampoo, sabão, a casca do babaçu, carvão vegetal, e o buriti, doce, suco e licor de buriti, muito gostoso. Gente, além da agricultura, a gente tem que lembrar também da pecuária. O Brasil, gente, tem uma das maiores pecuárias do planeta. Mais de 231 milhões de animais, destacando-se principalmente o estado do Mato Grosso. Por isso que há uma produção de soja tão acentuada. A soja é a matéria-prima, o insumo para a ração bovina, e serve também como uma alternativa à proteína animal. Nos países da Europa, diminutos, reduzidos, Europa e Ásia, áreas que são sujeitas a uma enorme especulação imobiliária, não havendo uma grande criação de bovinos, acaba havendo o consumo da soja brasileira como uma proteína vegetal alternativa a essa proteína animal. O Brasil, então, ele se destaca por uma pecuária, uma das maiores do mundo. Porém, existem alguns fatores que afetam o seu rendimento. Estrutura fundiária, grandes distâncias, baixo nível tecnológico, alto preço dos medicamentos, sendo que grande parte desses medicamentos tem origem na Europa. 25% do território brasileiro, pastagem, e ainda assim é insuficiente para 231 milhões de animais. As condições climáticas também são extremamente favoráveis. E aí nós temos dois tipos de pecuária, a intensiva e a extensiva. Intensiva, grande produtividade, os animais são confinados, uso de métodos científicos. E a extensiva, chamado boi verde, muito praticada
Em algumas regiões do sertão nordestino, animais criados soltos, baixa tecnologia e a utilização da vegetação rasteira, herbácea, como forma principal de alimentação desses animais. Então, a pecuária intensiva, uso de tecnologia, métodos científicos, próximo aos grandes centros, confinados, elevada produtividade. Já extensiva, grande produção. As técnicas rudimentares, normalmente em grandes latifúndios, é o chamado boi verde. Quando eu penso na pecuária do estado do Piauí, sem sombra de dúvida, eu vou pensar na pecuária do boi verde. Todo estado pratica, mas eu quero destacar 3 regiões. Primeira região, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos. Essa região aqui, ó. Campo Maior. Então eu tenho Campo Maior. Segunda região que eu quero, Picos. Se não estiver muito bem localizada aí, tranquilidade. E a terceira região, você vai ter São Raimundo Nonato. Ok. Pessoal, o estado do Piauí, ele tem 50% do gado em Campo Maior, Picos e São Raimundo Nonato. 50% do gado. Há também uma criação de caprinos na região do Alto Médio Canindé, também em Campo Maior e na região de Picos. Você vai lembrar que eu tenho, em termos de bovinos, o boi verde, eu vou ter mais ou menos 1,8 milhão de animais. 1,8 milhão de animais. Caprinos, me surpreendeu. Eu tenho 1,9 milhão. Tirei esses dados do IBGE. 15% do Brasil. 15% do Brasil. O Piauí só está atrás, em termos de caprinos, da Bahia, 3,6, e de Pernambuco, 3,1. Ovinos. Piauí, terceira posição do Brasil, 1,6 milhão de animais. Você tem até algumas festas, né? A festa do bode em batalha, Expo Berro, achei ótimo o nome, Teresina, e o Berro Picos, indo ali em direção ao sul do estado do Piauí. Ok? Então temos aí bovinos, caprinos e ovinos que se destacam no estado. Além disso, eu tenho ali a fauna local, né? Onça sussuarana, o gato maracajá, tatu, seriema, o jacu, a paca, a cutia e também a cobra. Então é isso, meu querido. Finalizamos aí essa parte que envolve agricultura e pecuária de uma maneira bem objetiva, bem sucinta. E eu tenho certeza que você vai conseguir ter sucesso em sua caminhada. Bons estudos, sucesso, fiquem com Deus. Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Abraços, beijos e até lá.